Entender de habilidade e não colocar em prática essa habilidade é como se não soubesse. Isso é nível de consciência. Aquilo que você faz com o que você sabe é o mais importante. E isso tem a ver com a sua competência de ação. Diário do Fábio Fox. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Diário do Fábio Fox. Quem governa o mundo é quem tem prática daquilo que sabe. Quem sabe, sabe conhecimento obsoleto, que não funciona mais no mundo atual, no mundo em que a IA domina. Aquilo que seu avô, seu bisavô, seu tataravô teve sucesso não se aplica ao mundo de hoje. Teve uma época que vendia roda de carroça, roda de carruagem, e ganhava muito dinheiro com isso. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque a roda de carruagem até o museu já tem, não vale nada. Talvez seu tataravô ganhou muito dinheiro vendendo roda de carruagem, mas não funciona para os dias atuais. É muito mais complexo do que era 20 anos atrás. A complexidade como um todo aumentou. Nós vivemos num mundo de velocidade, num mundo em que tudo é muito ágil, prático, rápido. São diversas notícias e você tem ela na palma da sua mão através do celular. E nós vivemos em um mundo muito incerto, então não adianta ter planos para daqui 40, 50 anos. Claro que tem que ter planos, mas ao longo do caminho tem mudança de estratégia. E às vezes acontece o inesperado, os chamados break, né? Ou contratempos. Então, o dólar subiu, o real caiu, o tempo todo as coisas vão acontecendo e de repente a estratégia que você fez vai por algo abaixo. Eu gosto bastante do exemplo do bambu chinês. Conhece sobre o bambu chinês? Depois você entra no Google e pesquisa a respeito do bambu chinês. O que que acontece com o bambu chinês? Quando você planta ele, ele demora muitos anos para crescer. No primeiro ano, você não vê nada. No segundo ano, você não vê nada. No terceiro ano, você não vê nada. No quarto ano, você não vê nada. Só depois do quinto ano que você vai ver ele crescer, mas ele vai muito rápido e cresce 12 metros acima do solo. E aí você para e fala: Nossa, não tinha nada aqui, como é que isso cresceu tão rápido? Não, levou 4 anos germinando. Se você olhar abaixo da superfície, ele foi enraizado. Ele primeiro cresce para baixo, para depois subir. E ele é difícil de quebrar. Então, esse é o grande lance da vida, você ter raízes. Uma raiz tão forte e tão grande o suficiente para fazer como o bambu chinês, que mantém 12 metros acima do solo, ou seja, para suportar o seu crescimento. Roma não foi construída em um dia. Não adianta ter ansiedade para querer que as coisas aconteçam de imediato. Então, segura a ansiedade. Olha o exemplo do bambu chinês, que espera pacientemente por 4, 5 anos para crescer e ser indestrutível. Entende isso? O grande lance, e toma nota, se você puder, pega papel e caneta para tomar nota, quando você não é eleito para exercer uma função, significa que você não está pronto para aquilo, mas não significa que você não está pronto. Em 1903, Albert Einstein tentou ser professor e ele foi excluído na Suíça. Albert Einstein, o homem mais inteligente do século XX, considerado pela maioria, foi expulso para dar aula como professor de faculdade. O que distingue o profissional do amador é quem tem paciência. O amanhecer só vem depois da noite ter passado. E às vezes a noite é aquilo que mais te deprime. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. O que que você pode fazer com o conhecimento que você tem?
O ponto em que você está é o início. Esquece o que passou. Você não precisa estar pronto para começar nada. Você começa agora. E o melhor dos mestres é o próprio universo. Nada e nem ninguém ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro, se você aproveitar a experiência alheia, isso encurta o processo de aprendizagem. E hoje, mais do que nunca, tem uma grande necessidade do autodidatismo, né? Ser polímata, que é aprender por conta própria várias coisas, porque se você depende de alguém para te ensinar, você só vai chegar onde quem está te ensinando chegou. Agora, se você aprende por aprender de uma forma polímata, sozinho, que é uma coisa simples de fazer, tá aí o GPT para poder ajudar, tá aí o Grok, tá aí o Gemini, as redes sociais, a internet, principalmente a inteligência artificial vai te ajudar. Só que para isso acontecer, você precisa ter mente aberta. Você precisa ter a visão de longo prazo, mas atuando a curto prazo. Não é somente esperar e ter expectativa, porque a mente é igual paraquedas, ela só funciona aberto. Teve uma época que achava-se, acreditava-se que a Terra era quadrada, que o navio ia viajar e chegou uma hora que ele ia cair. Por isso que quando os navios sumiam, acreditava que ele caiu lá, morreu porque caiu no fim do mundo. Quando entrou o conceito de que a Terra é redonda e não plana, hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda. O que que mudou? A Terra era quadrada e virou redonda ou mudou o paradigma? O paradigma. Quando muda-se o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Aquilo que era impossível no passado, hoje é possível. A não ser que você esteja dentro de um paradigma. Porque se você não mudar o paradigma, você fica preso. Qual o paradigma que você está preso? Abre mão. Quando você achar que uma coisa é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, como aconteceu com as pessoas que entenderam que a Terra era redonda, mudou. Então, o que que é saber? O que que é consciência de saber? Tem aquilo que você sabe, aquilo que você sabe que sabe, aquilo que você sabe que não sabe e aquilo que você não sabe que não sabe. Então, tem degraus, são níveis de consciência. O primeiro degrau é aquilo que você sabe. E tem aquilo que sabe, ou seja, você sabe e sabe fazer. Por exemplo, você sabe que existe avião. Mas você não sabe dirigir um avião, a não ser que você seja piloto. Então, quando você sabe que tem algo, mas não sabe utilizar aquilo, é como se não soubesse. É como uma pessoa quando chega aos 90 anos, sabe que é um grande pintor. Agora ela sabe pintar, mas não sabia que sabia. E está no final da vida. E aí resolve pintar, vai pintar muito pouco. Então, entender de habilidade e não colocar em prática essa habilidade é como se não soubesse. Isso é nível de consciência. Aquilo que você faz com o que você sabe é o mais importante. E isso tem a ver com a sua competência de ação, não com o seu acúmulo de informações. Se você vai no aeroporto, você chega no aeroporto, você entra no avião e de repente o comissário de bordo anuncia: olha, senhoras e senhores, o nosso piloto que está sentado lá, ele não é piloto, mas ele estudou a vida toda sobre como pilotar um avião. Então, possivelmente, ele vai subir esse voo. Você ficaria na aeronave? Não, não importa o quanto ele estudou. Você quer saber qual é a prática dele para decolar, voar e aterrissar? Isso é competência de ação. O grande lance da vida não é o que você sabe, não é o conhecimento abstrato. Esse entra por um ouvido e sai pelo outro. Você que se formou há mais de 20 anos, há mais de 10 anos, se eu der a última prova que você fez quando você graduou, eu tenho certeza que você não tira metade da nota que você tirou naquela época, porque muito daquilo que você aprendeu naquela época já não existe mais no dia de hoje. E sumiu, inclusive, do seu cérebro. O que realmente permanece é aquilo que tem competência de ação. Se você aprende, por exemplo, nadar, tem 30 anos que você não nada, se te jogar numa piscina funda, você vai nadar. Se você aprendeu a andar de bicicleta há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos atrás, e há 10 anos você não anda de bicicleta, se eu te der uma bicicleta, você vai estar andando em pouco tempo, porque aquilo ficou com você pelo resto da vida.
aquilo traduz em competência de ação. Então, as coisas acontecem na vida quando você combina a motivação com a estratégia, a oportunidade. Então, se você atravessar de um prédio para o outro no cabo de aço, três coisas são necessárias para isso acontecer. Você precisa querer, se você não quiser, você não anda, não atravessa. Você precisa saber, se você não souber, você cai, e precisa ter o cabo de aço. O querer é a motivação, é o desejo. O saber é a estratégia e a competência. E o cabo de aço é a oportunidade. Você pode querer ganhar dinheiro, você pode saber ganhar dinheiro, mas se você não tiver oportunidade, você não vai conseguir ganhar o dinheiro, não vai acontecer. A oportunidade na minha, na sua vida, ela aparece de duas formas. Ou você busca, ou ela vem fantasiada de problema. Se você resolve problema, se você é uma salada, resolve qualquer pepino, por trás de todo pepino tem oportunidade. Por trás de todo problema tem oportunidade. Tem um médico que ele recebeu uma ligação, que ele tinha que sair da casa dele, era um dia de folga, e ele tinha que sair da folga dele para ir atender o paciente. E esse médico falou: Ó, tô saindo para o final de semana, não vou conseguir atender. E a recepcionista disse: Olha, eu já liguei para vários médicos e eles disseram a mesma coisa. E aí esse médico falou assim: Eu vou. E ele foi. Ele chegou no hospital na hora de atender, deu todo o suporte para o paciente, e o paciente falou: Olha, eu quero te falar do meu filho. O meu filho, ele é médico em Harvard. E aí, quando esse pai falou do filho, esse pai que foi operado, ele falou do filho, o médico era fã do filho, porque o filho tinha vários livros. E aí o filho veio para poder ficar com o pai, e quando ele chegou, ninguém falou para ele que ele ia atender o pai de um dos médicos-chefes em Harvard e que ele viria ao Brasil. E ele só foi para atender. E nesse atendimento ele recebeu a oportunidade de ir para Harvard e dar aula. Por que que eu estou trazendo isso? Porque a oportunidade vem fantasiada de problema. Por trás do problema existe oportunidade esperando. E muitas das vezes você não quer fazer o que é necessário ser feito. Delegar estrategicamente é importante. Acompanhar estrategicamente é mais importante ainda. Não é delargar. Você tem que estar aberto para essa perspectiva. Por quê? Tudo o que acontece de importante na minha e na sua vida aparece no ângulo de 90 graus. Se eu perguntar para você, quais foram as três melhores coisas que aconteceram na sua vida? Eu tenho certeza que pelo menos duas das três não foram programadas. Você não acorda, fala, hoje eu vou acordar e vou encontrar o amor da minha vida. Vou encontrar alguém hoje e vou namorar, vou me apaixonar, vou me casar. Não é assim. Você vai a algum lugar, você conhece uma pessoa, você namora, se apaixona e casa. É assim que funciona. Olha que interessante. A vida surpreende o tempo todo. Por isso é importante você estar aberto para as possibilidades. As coisas importantes da vida acontecem no ângulo de 90 graus. Na verdade, de 360 graus. A importância não é atingir uma meta. A meta te ajuda a te colocar em movimento. E nesse processo de movimento, no ângulo de 360 graus, coisas importantes ocorrem e acontecem. Guarda isso. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço que você comenta ele, que você curta ele e, acima de tudo, que você compartilhe com pessoas que, assim como você, têm interesse nesse assunto que foi tratado aqui no Diário do Fábio Fox. É isso. Forte abraço para você e até o próximo encontro aqui no meu diário. Até lá.